Olá a todos. Nós estamos aí vivendo momentos complicados de quarentena, né? E a gente precisa usar o tempo ao nosso favor. E nesse sentido, nós temos aqui um conteúdo que eu considero importante para você que está se preparando aí para o exame de suficiência. Nós sabemos que o exame que iria ocorrer no dia 19 de abril foi adiado, mas em que algum momento a nossa esperança é de isso de fato acontecer, né? Então estou aqui também na minha quarentena e como forma da gente aproveitar essas oportunidades que as mídias digitais hoje nos oferecem, nós vamos levar até vocês aí o conteúdo relacionado à perícia e auditoria contábil, né? Lembrando que o material que dá apoio a todo esse embasamento teórico já foi disponibilizado a vocês e espero que a gente possa discutir conceitos que vão aí complementar, né, a nossa linha de raciocínio a partir desses dois elementos. Quando se fala em perícia e auditoria contábil, nós estamos falando de duas áreas nobres da contabilidade, né? Para ser perito precisa ser bacharel em ciências contábeis. Nós temos regras e dizeres específicos sobre tanto a perícia quanto a auditoria em termos de atuação. E é quando nós, profissionais da área contábil, conseguimos aí implementar situações que vão trazer aí elementos de maior confiabilidade, né? E de maior decisão, né? Tanto dentro da perícia quanto da auditoria. Então nós dizemos que são duas áreas nobres dentro das ciências contábeis, né? Então é importante que nós tenhamos aí uma visão ampla, uma visão geral a partir desses dois elementos, auditoria e perícia contábil. Peço desculpas pela qualidade do som, muitas vezes pela imagem, né, refletida. Não se trata de um vídeo profissional, mas sim de um vídeo que tem aí a função de complementar, né, o nosso estudo a partir dessas duas disciplinas. Importante ressaltar também que perícia e auditoria são duas disciplinas extremamente teóricas, onde é importante que a gente aí tenha essa consciência e se debruce, né? Se debruce principalmente na questão de acompanhar os pilares teóricos que dizem respeito a essas duas disciplinas. A gente realmente precisa se basear na teoria, né? E a gente sabe que hoje a NBCT, que cuida desses parâmetros de auditoria e perícia, são extremamente longas, complexas, e o material que a gente passou, disponibilizou a cada um de vocês, vem no sentido de trazer aí uma facilidade maior em relação a isso. Bom, nesse sentido, nós temos aqui o conceito principal no que diz respeito à perícia, né? Uma vez que nós iremos trabalhar a questão da perícia primeiro. Então nós temos aqui, levar à instância decisória elementos de prova para a justa solução do litígio. O que nós podemos entender dessa questão, né? Quando se fala em litígio, nós precisamos ter a ciência de que litígio está relacionado a conflito. Então, para que haja perícia, precisa de um conflito. E diferentemente da auditoria, que é importante a gente saber diferenciar uma da outra, a perícia tem um cunho muito mais investigativo, né? Uma ideia que se relaciona muito mais à questão da investigação sobre algum fator. E aí trazer a justa solução a partir das suas bases. Então, para que haja perícia, precisa haver um litígio. O que nós entendemos como litígio? Né? Litígio nada mais é do que um conflito entre partes. Então, uma parte vai estar dizendo uma coisa e a outra parte vai estar dizendo outra. E aí nós teremos um litígio. Bom, nesse sentido nós temos qual que é o objetivo principal da perícia contábil, né? Para que serve a perícia? Onde ela quer chegar? Trazer a verdade sobre o fato examinado, né? Então a perícia ela tem a função de trazer a verdade, o fato examinado. O principal objetivo da perícia é a verdade dos fatos. Então, todos aqueles conceitos que porventura a Consulplan, que é a banca organizadora do certame,
a gente sempre diz que eles não querem saber se você sabe, né, o conteúdo, mas se você consegue aplicar. Então é normal que eles coloquem aí situações onde o objetivo ele vai estar relacionado em diversos fatores. Aquela questão que nós entendemos que é a correta é que diz respeito a trazer a verdade, né? Então, o objetivo principal da perícia é sempre trabalhar com a verdade dos fatos, por isso que ela tem esse cunho investigativo. Se nós temos um litígio, nós temos alguém dizendo que é uma coisa e outro dizendo que é outra, existe uma verdade, alguém precisa de razão, né? Ou nenhum deles tem razão. A perícia tem a função de buscar a partir dos elementos contábeis trazer essa verdade. Bom, nesse sentido, nós temos os procedimentos técnicos e técnicas relacionados à perícia contábil, né? Nós sabemos que para trazer a verdade, nós precisamos de alguns procedimentos e umas técnicas específicas. E é muito importante que a gente saiba quais são elas, né? E nós vamos ver que o conceito está diretamente relacionado à sua característica. A primeira delas é o que nós chamamos de exame. O que é o exame? O exame nada mais é do que uma análise, né? Através de livros, registros e transações. Então nós estamos trabalhando com uma ciência contábil, uma ciência contábil que trabalha com análise de fatos. Então, exame, né? E aí a gente se associa e se apega ao conceito mesmo da palavra exame, né? Todas as vezes que nós queremos um diagnóstico, nós temos que fazer um exame. E aqui na perícia contábil, a ideia é exatamente a mesma, né? Exame nada mais é do que uma análise, né? E como nós estamos no mundo contábil, é uma análise de livros, registros, né? É uma análise de transações, é tudo relacionado ao mundo contábil. Bom, a segunda técnica, não menos importante, é o que nós chamamos de vistoria, né? O que é a vistoria propriamente dito? Constatação de situação, coisa ou fato, né? Então, todas as vezes que nós vamos nos basear para constatar algo, nós fazemos uma vistoria, né? E aí eu relaciono esse conceito muito parecido com um veículo. Todas as vezes que nós temos uma transferência, uma troca de veículo, alguma alteração, o órgão competente ele precisa fazer uma vistoria, né? E a ideia é muito idêntica a essa que nós temos aqui no conceito da perícia. A técnica de vistoria é aquela que vai fazer aí uma constatação, uma verificação sobre algo ou fato, né? Uma terceira técnica, não menos importante, é o que nós chamamos de investigação, né? O que é uma investigação? Busca esclarecer o que está oculto através de uma pesquisa, né? Então, a investigação nada mais é do que nós buscarmos aquilo que está oculto através de uma pesquisa. E para a gente solucionar um litígio dentro da perícia contábil, a todo momento nós temos que estar fazendo aí uma investigação. É uma terceira técnica, um terceiro procedimento aí relacionado à perícia. O próximo diz respeito à indagação. O que seria uma indagação? Busca de informações. Então, indagar, né? Indagar é nós perguntarmos. Está relacionado à interrogação de algo ou de algum fato, né? E a partir de então, nós buscamos informações a partir de um elemento. Então, a indagação é quando nós questionamos algo, né? Então, está bem caracterizado aí como busca de informações. No segundo momento, nós temos aqui três técnicas que são consecutivas e muito parecidas em termos de conceito, né? E é por isso que eu fiz questão de colocá-las no mesmo elemento, no mesmo plano. São elas: avaliação, arbitramento e mensuração. Qual que é a diferença de cada uma delas? Na verdade, a forma de entendimento é muito parecida. O que vai diferenciar são maneiras de se enxergar cada uma delas, né? Vamos entender, né, por partes cada uma. Avaliação. Ato de estabelecer valores às coisas. Então, todas as vezes
que nós, enquanto dentro da área contábil, estabelecemos valores sobre algum objeto, e isso muitas vezes se faz necessário na hora de fazer uma análise, né? Nós estamos fazendo uma avaliação, né? Arbitramento, determinação de valores, né? Então, percebam que ato de estabelecer valores e determinação de valores são termos consecutivos. E a ideia de arbitramento também é no sentido de estabelecer valores, né? Por isso que eu disse no início que são termos muito parecidos. E a terceira delas, mensuração, qualificação e quantificação física de coisas, bens e direitos, né? Então, nesse terceiro momento, nós temos aqui o conceito de mensuração. Avaliação, arbitramento e mensuração são termos muito parecidos, são termos muito consecutivos, são técnicas e procedimentos muito parecidos. Então, como que a gente diferencia uma da outra? Se apegando àqueles termos chaves, né? Quando eu falo em avaliação, eu estou falando de um ato de estabelecer. Valores. Quando eu falo de arbitramento, eu estou falando já de uma determinação, já estou determinando, né? E quando se fala em mensuração, nós estamos falando de uma qualificação e quantificação, né? É mais relacionado a coisas físicas, né? Bens e direitos. Então, a mensuração, a gente ainda consegue sair um pouco dessa linha. Dá para a gente relacioná-la como uma coisa muito mais física, né? Agora, avaliação e arbitramento, de fato, nós temos que nos apegar aos elementos, né, conceituais, que é a avaliação está relacionada ao ato de estabelecer. Já o arbitramento está relacionado à determinação. A avaliação é muito mais avaliativo, sem um cunho determinante. Já o arbitramento, como o próprio nome diz, tem muito mais um cunho incisivo, de determinar, né? É algo mais determinável, é menos avaliativo e mais determinável. Esta é a diferença principal, principalmente em avaliação e arbitramento. A mensuração já foge um pouco mais dessa questão, porque vem para qualificação e quantificação de coisas físicas, né? Não fala exatamente de valores, né? Agora, essas duas, avaliação e arbitramento, realmente a gente tem que se apegar a esses detalhes. Avaliando, eu estou simplesmente fazendo um prognóstico, né? Arbitrando, que é a questão do arbitramento, eu estou determinando, né? Eu estou não mais estabelecendo, mas eu estou determinando. A gente tem que se apegar a esses termos, né? Porque de fato são muito parecidos. Mas as técnicas são essas aí que podem aparecer em diversas vezes, né, dentro dos nossos conceitos, né? Exame, vistoria, investigação, indagação, né? Avaliação, arbitramento e mensuração. São essas as 7 técnicas baseadas em procedimentos dentro da perícia contábil, que são situações em que o perito, na hora de desenvolver o trabalho, vai se basear para, de fato, fazer o trabalho da melhor forma possível e chegar à justa solução do litígio. Falando ainda de perícia contábil, é importante que a gente entenda as suas espécies, né? É importante que a gente entenda as suas espécies. E nós vamos perceber que existem aí várias espécies de perícia, né? A primeira delas é o que a gente chama de perícia judicial, no âmbito judicial. A segunda delas é o que nós chamamos de perícia no âmbito extrajudicial, né? E a terceira delas é o que nós chamamos de perícia semijudicial. Saber diferenciar cada uma delas é muito importante. E mais importante do que isso é nós sabemos que existe também a extra e a semijudicial. Porque a judicial é aquela onde nós temos aí uma usabilidade maior, né? Então, sempre que se fala de perícia, automaticamente nós associamos a perícia judicial, mas ela não é a única. Existe também a extrajudicial e a semijudicial. Vamos entender o conceito de cada uma delas. Na perícia judicial, nós vemos que é exercida sob a tutela do Poder Judiciário. Então, para haver perícia judicial, precisa de determinação da Justiça. É o juiz que determina a perícia judicial. E aí nós vamos entender que existem formas de se fazer isso, né?
Bom, o elemento principal é que a perícia judicial, como o próprio nome sugere, é determinado no âmbito da justiça. O segundo elemento que nós precisamos entender é que a perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntário. A perícia arbitral é exercida sob o controle da lei da arbitragem, né? Já a perícia extrajudicial, obviamente que ela está fora daquele elemento judicial, não é mais o juiz quem determina, mas sim a figura das partes, né, que resolvem entre si desenvolver uma perícia extrajudicial. Agora, por que acontece a perícia extrajudicial? Porque muitas vezes o sistema judicial ele acaba estando emperrado, né? E isso atrasa todo o processo, né? Nós sabemos que existem processos de empresas que precisam de pressa, né? Propriamente dito. E a perícia judicial muitas vezes trava o processo e deixa extremamente burocrático, né? E aí sai-se do ambiente judicial e vai para o ambiente extrajudicial, que é aquele no qual nós utilizamos de elementos não ligados ao juiz. E aí que surge a perícia extrajudicial, né? Ela pode ser arbitral, pode ser estatal ou pode ser voluntária. Quando se fala em estatal, né, aí nós estamos falando de uma perícia muito mais voltada para o lado semijudicial, que é o que nós vamos falar agora. Quando a gente fala de uma perícia arbitral, está voltado para a lei da arbitragem, que é diferente de arbitramento. O que acontece na arbitragem? Né? A arbitragem é uma perícia extrajudicial, fora do ambiente, né, da justiça, obviamente dito, né, em que se elege um árbitro para julgar o trabalho do perito feito nas duas partes, né? Então é mais ou menos da seguinte forma: nós temos aí duas empresas, faz-se a eleição de um perito não nomeado pelo juiz, uma vez que ela é fora do ambiente judicial, né? E elege-se árbitros, geralmente em números ímpares, né? O trabalho do perito é feito da mesma forma e o árbitro, os árbitros é que vão julgar esse trabalho a partir da maioria absoluta, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Nós temos aí uma situação parecida com o júri popular, né? O trabalho ele é julgado por um número ímpar de árbitros, e aí aquele que tiver aí maior número de votos a partir da decisão que foi julgada, né, faz a avaliação como positiva. É uma forma de desburocratizar o processo judicial que muitas vezes emperra as ações. E nós temos também a perícia semijudicial, né, que é oficial e estatal, são executadas sob o controle de órgão de Estado, né? Então a perícia semijudicial é aquela que é voltada para julgar atos de quem está ligado ao poder administrativo, né? Vamos imaginar então que precisa se instalar aí uma perícia num órgão estatal que está ligado ao governo, né? Então, o que nós devemos fazer nesse sentido? Nós devemos instalar uma perícia semijudicial, que é para julgar, né, quem está envolvido no processo, mas que tem uma ligação com o poder do governo, né? Então, a perícia semijudicial é aquela julgativa de órgão, de empresas ou de organizações que tenham aí ligação com o governo. Ela está no meio termo, né? Não é judicial, porque não é uma empresa comum, não é extrajudicial no âmbito arbitral, né? Porque também não é uma empresa comum, né? A diferença do arbitral com o judicial é que uma é dentro da justiça, a outra é fora, né? Mas é uma empresa que tem ligação com aí órgãos do governo, então precisa-se de um meio termo, e esse meio termo é o que nós chamamos de perícia semijudicial. Nomeação do perito. O processo de nomeação do perito, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não é um processo muito simples, ele é um processo um pouco burocrático,
né? E quando se fala em nomeação do perito, aqui nós iremos entender esse processo dentro do âmbito judicial. Então nós não estamos falando de uma perícia arbitral, nós estamos falando de uma perícia judicial. Na hora de nomear o perito, o que precisa acontecer? O perito, enquanto de posse do processo e documentos, deve zelar pelos mesmos. Então aqui é uma questão que nós temos que nos atentar, né? É muito comum a Consulplan ou essas empresas organizadoras de concursos, de exames, relacionar essa questão aqui, ó, do perito ter que zelar pelos documentos que está sob sua guarda. Então, o processo acontece no âmbito natural, e aí, para análise, o perito, obviamente, precisa requerer documentos que são extremamente usuais, né? E ele é responsável pelo zelo desses documentos. Ou seja, né, não pode haver perda, não pode rasgar, né, não pode acontecer nada que tange aí o ambiente natural. O perito ele é responsável por zelar os documentos. Outra questão. Quando se fala em perícia, nós temos alguns atores. Um deles, obviamente, é o perito, que é nomeado para resolver o litígio. O outro é o que nós chamamos de perito assistente, né? Que muitas vezes é alguém que está representando uma das partes para ver se o perito está desenvolvendo o trabalho de forma correta, né? Agora, caracteriza-se como auxiliar da justiça nesse âmbito, e até porque ele é o principal responsável pelo processo, apenas o perito, né? O perito ele é caracterizado como auxiliar da justiça enquanto estiver realizando os trabalhos, né? Bom, uma outra questão. Perito assistente, nomeado pelas partes. Então é aquilo que a gente falava. O perito assistente ele funciona como uma testemunha que vai acompanhar ali o trabalho do perito durante o tempo, né? E aí já não é mais a justiça que nomeia, são as partes. A empresa A está em litígio com a empresa B, né? Então nomeia-se um perito pela justiça, o juiz ele vai nomear um perito para resolver o litígio, né? E aí a empresa A e a empresa B colocam representantes para acompanhar o trabalho do perito, né? A questão está muito mais relacionada a isso. Pode, né? As partes podem colocar representantes para acompanhar o trabalho. Geralmente quem faz esse trabalho são os advogados, né? Que faz esse trabalho de assistente, mas pode ser que a empresa coloque alguém que tenha um conhecimento técnico da área. Planejamento da perícia. Bom, como tudo que nós vamos fazer na vida, a perícia ela precisa de um planejamento. E esse planejamento precisa ser muito bem norteado para que a sua execução tenha sucesso, né? Dentro dessa situação, o planejamento da perícia precisa ser no sentido de conhecer o objeto da perícia, né? Então, dentro do planejamento deve estar alicerçado conhecer o objeto da perícia. Precisa-se conhecer bem quais são os objetos da perícia, do que se trata, qual que é o litígio, se o perito realmente tem conhecimento técnico para isso, né? Então, o conhecimento, conhecer o objeto da perícia se torna muito importante. Conhecer a natureza, né? A extensão do que se trata, né? Conhecer a essência daquilo que está envolvido em todo o processo. Muitas vezes a gente sabe que a área contábil é uma área ampla, então muitas vezes algo que não é da minha especialidade, por ser uma área ampla, eu não consigo desenvolver o trabalho da forma adequada. Então eu preciso conhecer a natureza, né? Leis, diretrizes, regras, padrões, tudo isso está relacionado à natureza, né? Cálculo trabalhista, por exemplo, é uma situação que a gente pode relacionar. Se a gente não conhecer bem a natureza do cálculo trabalhista, das regras, dos parâmetros, daquilo que pode e não pode, dificilmente a gente vai conseguir executar resolver um litígio de forma adequada, né? Então, esse conceito de conhecer a natureza está muito relacionado a essa situação, deve fazer parte do planejamento. Outra questão, conhecer as condições, né? Quais são as condições? Para mim resolver isso, é de uma empresa que está acessível a mim ou não? É uma empresa que está distante ou não? Então, é um outro pilar que nós devemos entender na hora de executar o trabalho da perícia e faz parte também do planejamento. Projetar possíveis problemas e fatos.
uma situação, pode ocorrer diversos fatores no meio disso. É claro que existem fatores que são projetáveis e outros não. O coronavírus, por exemplo, era um fator que era projetável, né? Desde o final do ano passado já surgiu, só a título de exemplificação, lá na China, mas que a gente não imaginava que iria nos atingir da forma com que atingiu e nos restringir, principalmente da forma que nos restringiu. Então, nesse sentido, projetar possíveis problemas, né, aqueles mensuráveis, aquilo que pode ocorrer dentro da situação de desenvolvimento da perícia, também se faz extremamente importante. Conhecer a legislação NBC-TP e NBC-PP. Bom, pessoal, é óbvio que para desenvolver um trabalho pericial a gente precisa conhecer das regras, os padrões. E os padrões dentro da contabilidade está relacionado em normas brasileiras de contabilidade, né? Que é o conceito de NBCT. Agora, por que TP e por que PP? O TP está relacionado a normas brasileiras de contabilidade técnicas de perícia. Né? Então, existem várias normas brasileiras de contabilidade. Existem as técnicas gerais, que nós chamamos de NBCTG, né? As técnicas de auditoria, que nós chamamos de NBCTA, né? E existe também as normas brasileiras de contabilidade do profissional, né? Profissional perito, profissional auditor. Então, são várias normas. O nosso trabalho enquanto profissional da área ele é baseado através de normas. Então, sempre que se falar nesse conceito, a gente costuma ficar um pouco perdido, né? E aí, as questões da Consulplan, principalmente, elas vêm sempre relacionando NBC, né? Seja técnicas gerais, seja técnicas conceituais, seja de auditoria, de perícia, ela sempre vem. E a gente muitas vezes fica um pouco perdido, né? Então, nada mais é do que o NBC, né, é sempre uma sigla base, Normas Brasileiras de Contabilidade. Agora, o que vai mudar são os dizeres depois, são as siglas de depois. TG são técnicas gerais, né? TP são técnicas de perícia e PP são de profissional perito. Né? Então, conhecer a legislação também, obviamente, deve fazer parte do planejamento. Outra questão, termo de diligência. O que nós entendemos como termo de diligência? O termo de diligência nada mais é do que um instrumento pelo qual o perito vai solicitar, né, situações ao juiz. Né? Nós vimos lá que existem as técnicas, exames, vistoria, investigação, né, indagação, mensuração, arbitramento e avaliação. Então nós vimos lá que existem as técnicas, os procedimentos no qual o perito precisa se embasar para desenvolver o trabalho. Né? Agora, ele não pode, o perito ele tem aí a soberania, podemos dizer assim, a autorização de fazer a investigação, fazer uma indagação para aqueles que estão envolvidos. Muitas vezes ele vai precisar disso para desenvolver o trabalho. Agora, isso não pode acontecer de forma informal, precisa de uma formalidade, precisa haver um pedido, o juiz ele precisa estar por dentro disso. Né? E o instrumento pelo qual nós, enquanto perito, solicitamos ter autorização para utilizarmos essas técnicas chama-se termo de diligência. É através do termo de diligência que nós vamos solicitar coisas ou fatos para a justiça. Né? Estou precisando do documento X. Termo de diligência, né, é o documento formal que se faz isso. Então, tudo aquilo que está relacionado a solicitar coisas ou fatos vem através do termo de diligência. Quesitos. O trabalho pericial ele é baseado em quesitos. O que são quesitos? São perguntas, né, que vai nortear o trabalho do perito. Como a gente diz, toda perícia ela precisa de um processo de conflito. Né? E esse conflito ele vem em formas de perguntas. Né? Quem tem razão? Quem tem o maior capital? Quem é o sócio com maior responsabilidade? Quem é o sócio com menor responsabilidade? Então, assim, são só exemplos para a gente entender que todo conflito ele vem através de questionamentos.
né? Até do próprio juiz, que nomeia o perito porque não tem conhecimento técnico suficiente sobre a matéria, sobre aquilo que precisa ser investigado. Então nomeia-se o perito exatamente para isso, né? Agora, os quesitos são perguntas que são elaborados tanto pelo juiz quanto pelo próprio perito, para que ele possa ir respondendo aquilo que vai chegar à consecução do conflito, né? Então, os quesitos são perguntas que se faz a partir do caso no qual está sendo investigado, né? E esses quesitos são extremamente importantes para serem respondidos durante a consecução dos trabalhos. Laudo pericial e parecer pericial contábil. Nós vamos entender que o perito é aquele que vai dar o veredito sobre algo, né? Então ele vai definir quem tem razão e quem não tem. Vai definir o conflito, né? E o juiz ele vai ter esse embasamento técnico do perito para tomar a sua decisão. Então é importante que a gente entenda que o juiz ele é soberano nas suas decisões. Ele pode ir de encontro àquilo que o perito definiu como correto ou não, né? É importante que a gente entenda isso, porque pode vir alguma questão relacionada a isso. O trabalho do perito, na perícia que nós temos hoje, não é um trabalho de veredito. É apenas um suporte pelo qual o juiz vai se embasar a opinião. É claro que é muito raro uma situação em que há o desenvolvimento de uma perícia e o juiz não vai de encontro àquilo que foi definido. Né? Para que ele definiu então, né? Se ele não foi de encontro. Então é algo muito incomum, mas pode acontecer e existe presunção sim em termos de legislação para essa questão. Então, o que é o laudo pericial? É o termo técnico, é o documento, assim como o termo de diligência é o documento que solicita, o laudo pericial é o documento que expõe a opinião do perito. Né? Então, por que o perito definiu que quem tem razão é a empresa B e não a empresa A? Né? É a partir do laudo pericial, que é o termo técnico, que vai vir a descrição de tudo e por que ele definiu dessa forma. Né? Por que ele opinou dessa forma. Então, é um instrumento que leva a opinião do perito, a partir do laudo pericial. E o parecer pericial contábil é um instrumento que não é elaborado pelo perito, mas sim pelo perito assistente, que são aqueles que representam as partes envolvidas no processo, como uma fiscalização, como uma testemunha mesmo do trabalho. Então, o perito assistente é aquele que vai desenvolver o parecer. Esse parecer, ele pode contestar ou não o laudo do perito. Se ele concordar, obviamente que ele não precisa de contestação. Né? Agora, se ele discordar de alguma coisa, é dentro do parecer, né, que ele vai levar essa informação para o perito. Estou discordando disso, dessa questão, por esses e esses fatos. Então, o laudo pericial é desenvolvido pelo perito, que é aquele que tem soberania no trabalho pericial, que é aquele que é o responsável pelo trabalho pericial e que é aquele que de fato é o assistente da justiça durante os trabalhos. Né? E o parecer pericial contábil é aquele que é instrumento que é desenvolvido pelo perito assistente, né, para